Bom, eu sou a Jéssica Grock, sou autora do Me Leve Quando Sair e do Babilônia. Me Leve Quando Sair foi o meu primeiro trabalho e o de mais destaque até agora. Ganhei o HQ Mix de Novo Talento Roteirista pelo Me Leve. E, enfim, esses 2 trabalhos saíram em 2018, então sou relativamente nova no ramo aí. E basicamente é isso. Oi, meu nome é Amanda Miranda, eu faço quadrinhos desde 2014, mais ou menos. Antes eu fazia apenas zines, e aí com o tempo eu fui desenvolvendo narrativa gráfica e tudo mais. O primeiro quadrinho mesmo que eu fiz foi o Infestátil, e aí isso foi em 2015. Aí em 2018 eu lancei o Hibernáculo, que ganhou o Prêmio Dente de Ouro desse ano, de melhor quadrinho. E lancei agora com a Mino o Juízo. E vai lançar agora também na Desgráfica o Sangue Seco Tem Cheiro de Ferro, que passou pela chamada do edital. Meu nome é Lalo, eu publiquei meu primeiro quadrinho em 2017, que foi Porque Cá chama. É um quadrinho colorido. e depois eu lancei Queda no FIC. E agora eu estou lançando Sina dentro da coleção Tabu. A Tabu era um projeto que, desde que o Amino começou, assim, eu tinha a ideia de fazer esse projeto, ele já chamava Tabu. Quando a gente foi para o FIC em 2015, a gente se inscreveu na rodada de negócios e a gente procurou na rodada de negócios quadrinhos que pudessem participar da Tabu, no FIC 2015. E, enfim, aí aconteceram várias coisas na editora e nunca deu certo de esse projeto ir para frente, mas eu nunca parei assim de tentar viabilizar ele. Quando foi em 2018, acho, a gente fez a convocatória e eu não conhecia, por exemplo, o trabalho da Lalo, então foi assim, foi através da convocatória mesmo que eu porque você tinha lançado só no FIC e mas antes de gráfico, então não era uma coisa assim que tinha tanta facilidade de encontrar o trabalho assim. Então assim, então o meu trabalho era procurar pessoas que eu achasse que tinha a ver com a ideia, porque a ideia sempre foi de pegar jovens quadrinistas e dar temas tabus para eles trabalharem. Quando a gente fez a convocatória, acho que foram quase 200 inscritos. E não tinha nada a ver com ser mulheres, assim, não tinha nenhum recorte. Mas era um negócio que, desde o começo, quando eu comecei a perceber lá atrás, no FIC, foi uma coisa que eu me lembro que eu conversei até com a Annalisa Keller, que eu achava que eu fiquei muito satisfeita, assim, porque eu tinha... A Mino acaba publicando mais homens, porque a Mino publica livros maiores e mais extensos, e às vezes precisa de mais tempo para você conseguir fazer uma graphic nova maior, e as mulheres... A gente entrou no rolê depois, né? Então a gente está ainda ganhando espaço cada vez mais, graças a Deus. Mas quando eu fui começar a procurar jovens autores, as mulheres estavam matando a pau, assim. E eu até brinquei, que eu me lembro com a Amanda com a Amanda não, desculpa, com a Ana Luísa, que no FIC 2015, que a gente ia ter que fazer uma cota de homens para Tabu, porque senão Tabu ia ser só mulheres. E aí, 3 anos depois... não, mas enfim, a Tabu não ia ser só mulheres. Até quando teve a seleção, tinha homem também. Só que ele desistiu do projeto, porque ele falou que não dava conta do tema, ele achou que não estava afim. E aí eu falei, cansei de tentar arranjar um homem. Homens não lidam com problemas tabu, não, tô brincando. Mas é porque tem mulheres muito melhores, e aí eu falei, cara, não vou tirar uma menina pra botar um cara, só pra ter um cara. Meu medo, na verdade, eu queria ter um cara pra não ficar a coletânea das meninas, sabe? Mas chegou uma hora que eu resolvi abrir mão disso. Bom, como eu falei, eu tô, super começando no quadrinho, então eu nunca tinha trabalhado com nenhuma editora. Eu tinha feito só essas 2 zines, e aí logo
eu entrei no projeto da Tabu para fazer o Piracema. E foi bem massa, assim, trabalhar com alguém te editando, porque eu tinha um medo, assim, de ficar bem perdida, e eu tenho uma coisa que eu sempre acho que está muito ruim, o que eu estou fazendo, assim. Eu acho que está um lixo. Quando eu fiz o Me Leve, assim, eu me inscrevi no FIC, eu tentei desistir de ir, porque eu achei que meu quadrinho estava uma merda, que ia ficar ridículo e não ia rolar, assim. Acabou que parece que estava bom. E Algumas pessoas acharam. algumas. E aí isso foi muito massa também, porque eu lembro que eu cheguei para a Jana e falei assim, mandei uma mensagem, eu liguei, eu não lembro, falei, Jana, meu quadrinho tá horrível, vai dar tudo errado, eu não sei o que eu tô fazendo, isso aqui tá ficando uma merda. Sim, aí a Jana tinha que viajar, tipo, meio-dia, sei lá, tipo, não sei, era uma coisa assim, eu fui lá 8 da manhã, sei lá, e ela tinha que viajar meio-dia, porque eu tava desesperada. Eu falei, não, tá tudo errado, eu acho que ninguém vai entender meu quadrinho, tá um horror. Eu cheguei lá e fui passando os thumbs, assim, pra Jana, ela falou, tá, eu não tô entendendo, o que tá errado? Tipo assim, tá ótimo o quadrinho. E eu falei, tá ótimo, tá ótimo, tá tudo... Então, foi massa nesse sentido de ter alguém com um senso, noção e o olhar crítico para poder falar, ó, isso não tá legal, isso tá legal, não surta que isso tá bom, ou então, ó, dá uma ajeitada nisso aqui que pode ficar melhor, sabe? Então, foi realmente importante. Nesse sentido, o lance da editora é essencial, assim, e para não se perder no processo. E a questão do tema, né? Tinha alguns temas que a Janaína já tinha comentado, que ela achava que eram tabus interessantes e tal, e eu já tinha me interessado, mas eu achei que eu não ia conseguir, que não rolava, que é um dos temas sugeridos, assim, era a coisa da sexualidade infantil. E aí eu pensei, não, sexualidade infantil, caralho, é muito cabreiro, assim, né? Porque as pessoas podem ler tudo errado e achar que eu tô falando de pedofilia, assim, tipo... E aí, inicialmente, achar que é uma apologia... Ou usar isso. Ou usar de uma forma cretina, então era muito delicado. E aí eu me interessava pela questão da masturbação da mulher, assim, porque isso é tabu também. Lembra? Tinha toda... E aí eu tava nessa, que meu tema ia ser masturbação da mulher e tal, da sexualidade da mulher, que é um tabu, e a Jana até concordou que era, e estava me incentivando a continuar nesse tema. É porque o jeito que você estava fazendo isso era absurdo. Porque não era sobre a masturbação feminina, era sobre uma menina que tinha tesão, se masturbava ouvindo a mãe dela transar. Isso. Que também era um tema que, se for pensar que eu não escolhi de início porque era cabreiro, esse também era um pouco... Mas aí, por fim, eu fui mudando essa ideia, moldando ela. Eu falei, pô, não, vai cair na questão da sexualidade infantil. Porque ela também era uma menina meio adolescente, puberdade, assim. Eu falei, não, sexualidade infantil, acho que vai rolar e tal. E a Jana foi me auxiliando. E acabou que rolou esse tema, e eu acho que eu consegui. Acho que as pessoas vão entender que não é uma apologia à pedofilia. No mundo de hoje, gente, vocês entendem a minha preocupação de que isso possa ser mal interpretado? Bom, aí foi meio isso, eu trabalhei, eu acho que de uma maneira delicada e interessante, assim, o tema, e rolou. Foi meio isso. Eu já tinha trabalhado, quer dizer, ainda estou trabalhando com a Companhia das Letras, fazendo um projeto junto com a Simone Campos. E nesse projeto específico eu já tinha entendido como que funciona trabalhar com outra pessoa. E tipo, é muito massa ter um acompanhamento, porque é igual a Jéssica falou, quando você está fazendo sozinho, você fica meio claustrofóbico e solitário, tipo, no seu porão, né? Trabalhando. E você não tem tanta noção prática do que está funcionando, o que não está, né? Sua vista fica muito viciada das coisas que você vê e tal. E aí a Jana também deu vários apontamentos interessantes em alguns pontos do quadrinho, foi muito massa. O lance da editora é isso, né? Tem uma pessoa de fora que tem um olhar crítico, que consegue, sei lá, te dar umas posições que normalmente você não teria, assim, justamente por ser bem claustrofóbico o processo de fazer um quadrinho, bem solitário e tudo mais. Do tema,
A princípio, a Jana tinha falado sobre maternidade, o mito do amor materno, né? E aí isso me lembrou várias questões que estão ligadas ao ser mulher, assim, e tal, e dentro do espectro dessa suposta feminilidade. E eu acabei explorando esses rituais femininos e, sei lá, essas questões que você aprende com a sua mãe, com as pessoas próximas a, sei lá, você mentir, as pequenas mutilações que você faz da sua personalidade para conseguir se manter dentro desse espectro. Enfim, eu tô dando vários rodeios para não falar de qual é o tema, porque eu gostaria que as pessoas lessem e descobrissem, mas é meio que é isso. Eu também nunca tinha nem chegado perto de uma editora de verdade antes. E eu acho que é muito bom por esse respiro, né? Eu tenho o costume de dividir o meu trabalho antes dele ficar pronto com colegas quadrinistas, mas o colega ele tem uma relação política com você e afetiva, né? Então, ele nunca vai dar uma crítica tão sincera quanto ele gostaria de dar, a não ser que ele seja muito amigo mesmo, porque aí manda se fuder e tal, mas... E aí essa relação profissional do editor e do quadrinista, esse é o trabalho da Jana, né? Ela pegar essa página sua e falar, ó, gata, não. E ela me ajudou muito com isso, assim, para mim foi muito bom. E foi uma das poucas vezes que alguém parou para olhar tanto o meu trabalho em processo, com tanta atenção. Acho que eu fui na minha e a gente ficou, o quê? Umas 4 horas, né, conversando. E aí me ajudou... mas um dia que eu te levei tudo meio pronto, você me ajudou a reescrever uns diálogos, tinha muito diálogo no meu gibi, é uma conversa, né, uma longa conversa, e a Jana trabalhou escrevendo diálogos, é uma especialista em diálogos, aí ela me ajudou a naturalizar uns diálogos que estavam meio travados. Isso foi muito legal. Foi bom. Até me aproximar das duas aqui também foi uma parte boa desse projeto. E aí o meu tema eu acho que não é só isso, né? Mas é meio que o suicídio, o desejo de morte, pulsão de morte. E era um tema que eu já queria fazer quando eu vi a chamada, que eu fui levar o meu portfóliozinho, eu já estava querendo falar sobre isso. O Queda, eu acho que ele é um pouco sobre isso, né? Mas o Queda é mais o processo interno da cabeça do suicida, assim, né? De uma pessoa que quer se autoagredir e não consegue se associar com a realidade. Tem mil maneiras, né, disso acontecer. Mas o Queda eu fiz ele bem mais vomitadamente, com menos cuidado. E esse gibi, como ele ia para mais gente, eu fiquei muito, muito insegura. Porque é uma coisa que pode ser um gatilho, né, para muita gente. Inclusive eu mesma já passei muito mal lendo umas coisas feitas mal cuidadas sobre isso e outros temas. E aí a Jana achou o contato de uma psicóloga, né, era a Carla o nome dela. E eu conversei com ela, mudei meu roteiro, ela me passou uns textos para eu ler, ela me passou inclusive as diretrizes da União Mundial de Saúde, que tem tipo o que não fazer assim para falar, mas também não podia ser uma cartilha educativa, né? Então, foi meio que essa busca por tentar falar sobre isso de um jeito não convencional, mas que também não fosse perigoso para ninguém. E eu acho que ter tido esse apoio da editora foi importante para conseguir esses contatos que eu não teria conseguido. E a segurança de alguém ler e falar, não, tá tudo bem, pode lançar isso que... Quando a gente está fazendo uma obra ficcional, a gente tem que ter muita responsabilidade de não pegar, sei lá, 1% e tratar como se esse 1% fosse 100%, sabe? Tipo, tem que ter muita responsabilidade dentro do processo que eu fiz. Apesar de eu não ser uma especialista, eu leio muito a respeito do tema. Enfim, já li muito literatura feminista e coisas do gênero. Nesse sentido, tudo acabou entrando. Eu acho que o meu tema é o que mais seria colocado dentro de uma esfera de um tema de mulher, assim, mas justamente a história ela tenta trazer com uma abordagem que foge dessa estética do que seria o feminino, assim, né? Tipo, uma coisa que acontece muito dentro dos meus desenhos é que quando eu posto eles sem nenhuma assinatura, ninguém sabe se é de um cara ou de uma mina, sabe? Tipo, a estética que eu busco vai muito nesse sentido de... Não acho que seja necessário, pelo menos dentro do meu trabalho, abordar esse tipo de coisa. E, enfim,
são essas dicotomias, esses contrastes que você coloca de uma coisa delicada com uma coisa intensa. E, sei lá, escolher praticamente entrar dentro do gênero de horror também foi uma coisa que achei que deu uma pegada mais interessante para o tema também, uma coisa que eu não vejo tanto sendo tratado dessa forma. Geralmente, sempre é um tema que é usado de uma maneira meio condescendente, que eu acho ruim, enfim. Não, então, e uma coisa que eu acho que ficou muito legal, que a gente até conversou com isso na época que estava mudando o tema, é que, assim, não vou falar o que é, mas sobre a personagem não ser o que as pessoas esperam, sabe, da idade, não sei o que, no caso desse tabu, que as pessoas têm uma ideia totalmente distorcida. Sim. E a realidade não é, né? A realidade é muito mais próxima da personagem que em termos de idade, de coisa, de que as pessoas imaginam. A real é que é um tabu bizarro, porque é uma coisa que acontece todos os dias, a cada minuto está acontecendo isso. Em todas as famílias, assim, eu duvido muito que não exista uma mulher que não conheça alguém, uma outra mulher que já passou por uma questão nesse sentido, sabe? Então, é uma questão urgente de ser tratado, de ser comentado, e é isso. Eu faço muito livros muito mais longos e, às vezes, livros muito mais complexos no sentido editoriais de fazer, assim. Por exemplo, quando eu fiz o Miolo Frito, foi uma das coisas mais... O bar do Miolo Frito foi uma das coisas mais desafiadoras que eu fiz, porque eram 5 pessoas desenhando as mesmas páginas, assim. Não é que cada um desenhava uma página. Numa página tinha 4 pessoas fazendo, e os roteiros, cada um escrevia o seu roteiro do seu personagem. Então, então imagina o que era editar isso. Eu não entendi o que estava acontecendo. Mas, assim, então, eu tive projetos muito desafiadores de editar, assim, nesse sentido. Mas a Tabu, o desafio maior foi achar as pessoas certas, assim. Porque eu tinha muito medo que ficasse didático, eu tinha muito medo que ficasse óbvio, e eu tinha muito medo que pudesse descambar, por exemplo, para o negócio... Porque eu queria trabalhar assim. Eu tinha alguns temas na minha cabeça, as meninas tinham liberdade de escolher, propor outras coisas que a mim não achasse que coubesse, mas a gente tinha alguns temas que a gente estava pensando desde o começo. Tipo, de masturbação eu não tinha pensado, mas a Jéssica propôs e a gente achou que encaixava. Porque isso é muito fácil de dar merda, né? Assim, se não fizer com muito cuidado, só que ao mesmo tempo, se você fizer com cuidado demais, também fica chato e fica bobo. Você não consegue atingir onde você quer atingir. Então, para mim, o grande desafio do Tabu foi achar as pessoas certas. Isso foi muito, muito desafiador, assim. Porque não era achar bons quadrinistas, era achar as pessoas que tivessem um trabalho que eu pudesse confiar que ela não ia descambar numa mesmice, e que ela ia ter sensibilidade suficiente para fazer isso. E eu acho que, assim, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que os trabalhos iam ficar tão bons quanto ficaram, assim. E o que eu acho muito, muito foda é que, apesar de não serem um grupo que já trabalhava junto, nem que tinha uma proximidade, assim, todo mundo já se conhecia. Conhecia, assim, mas não tinha proximidade. Sim. Se você pensar, os trabalhos meio que dialogam, sabe, assim. Eles dialogam muito. Eles têm uma unidade muito grande, sabe, assim. Capas que ninguém viu a capa de ninguém viu a capa de ninguém, elas conversam. Então, eu acho que, na verdade, foi o que todo mundo entendeu muito bem qual era o propósito. Rola uma simbiose, né? Assim. Eu sempre acho que junto a gente é mais forte, assim. Então, eu sempre tento trazer mais gente para o rolê. Mas eu não, assim, eu acho que os livros são incríveis, mas o livro sozinho não são metade do que eles são juntos, sabe? Eu estava bem... Essa é mais uma das muitas inseguranças, né? De quando eu estou fazendo alguma coisa. Que é de, tipo... Como eu tinha só 2 trabalhos, um só mais destaque, o outro é tipo uma zine, assim, só. E o outro é um trabalho um pouquinho mais cuidadinho, que é o Me Leve. E o Babilônia é tipo uma experimentação ali, bem... Que eu fiz só para não vender um gibi só na mesa, assim. 2 feiras seguidas, aí eu quis imprimir mais alguma coisinha simbólica. Mas
eu fiquei pensando bastante. Falei, caralho, muita gente vai ver meu trabalho agora, porque estou saindo para uma editora. E eu fiquei debatendo se o que eu ia fazer, se eu ia mudar de estilo, se eu ia usar outro material, se o grafite, no meu caso, que os meus outros 2 trabalhos é no grafite, se eu ia manter, se tinha a ver com a história eu manter aquilo, ou se eu ia manter por uma razão rasa, ou tipo cômoda, ou no final, graças a Deus, tinha a ver. Que eu acho que o grafite encaixava também com essa história. Quando eu pensar numa história que não encaixa, eu vou ter que aprender a usar nanquim, finalmente. E aí vou sofrer de novo. Mas... E a questão do requadro era a mesma coisa, porque eu pensei, eu mantenho o requadro porque agora isso vai virar meio que uma assinatura, uma estética da Jéssica, assim, ou eu tento explorar outras coisas e ver o que eu faço, assim. Diante da situação, eu achei que ainda encaixava também e que fazia sentido narrativo, estético, e tinha um propósito, tanto o grafite quanto a questão dos requadros. Tanto é que nesse eu usei alguns requadros. No Babilônia eu também tenho, eu acho que tem o começo, e alguns quadros têm também o requadro, porque eu achei que tinha a ver. No Babilônia, no começo, eu uso requadros porque é para ser meio uma janela, e a personagem olha para a janela e você olha pela janela e vê a personagem. É uma coisa meio... Enfim. E coisas assim. E nesse eu também uso alguns requadros no momento em que eu acho que eu tenho que prender a situação. Tipo, eu tenho que mostrar um aprisionamento ou algo que feche, que molde, que aprisiona, tal. E nos momentos que eu acho adequado, eu solto e... Quando vocês lerem o quadrinho, vocês vão entender, talvez, que isso tem um sentido narrativo. Não é só porque eu gosto de fazer coisa. Porque acredito eu que se eu tentar fazer tudo com requadro, acho que eu vou conseguir. Mas, por enquanto, eu estou gostando dessas experimentações, e mesclar os dois e tal. Eu acho que fez sentido, assim, na questão narrativa. Essas foram as minhas escolhas, digamos assim, né? As escolhas da narrativa e da estética passou, assim, desde o Hibernáculo eu estava fazendo uma pesquisa dentro do gênero de horror, assim, tanto de quadrinho quanto de filme, assim, isso em estética mesmo, não necessariamente na narrativa, mas em tratamento de imagem e tudo mais. E as minhas referências principais, assim, usando um preto e branco bem marcado, são, sei lá, Brecha e também aquele preto e branco bem forte do Eraserhead, do David Lynch. Nessa questão da estética foi meio que isso, nessa parte, assim, do filme tem muito ruído, né? E o ruído é uma coisa que eu acabo usando dentro do quadrinho também. Depois que eu consegui fechar essa estética específica, tanto que uma das primeiras páginas que eu mostrei pra Jana já estava finalizada, né? Que era... A primeira coisa que eu faço é tentar resolver a estética pra, sei lá, eu sou meio maluca com padrão, e eu gosto de aplicar certinho e fazer as coisas funcionarem nesse sentido. Dentro da narrativa, uma coisa que mudou foi que eu tô querendo cada vez mais tratar de horror, assim, no meu trabalho. No Hibernáculo eu tava pendendo, assim, acaba sendo uma coisa muito mais lírica ainda, muito mais experimentalzona, mas no Juízo eu chego a usar várias questões, tanto de ritmo, sei lá, me inspirei bastante no ritmo do Hitchcock também, para conseguir montar o roteiro dentro das viradas, de não ser só um ponto ápice, ter mais de um ponto ápice. Essas foram algumas das minhas referências que estão mudando agora. Nos quadrinhos que eu vou fazer em seguida, o próximo que vai sair agora do Sangue Seco também, eu chego a usar algumas questões de gênero, mais pro Survivor, assim, e um pouco de referência de game também, dentro dos requadros. Mas dentro dos meus quadrinhos sempre mudam alguma questão estética em prol da história, porque eu acho que a história é muito mais importante do que um estilo. Eu acho que o estilo é meio que uma falácia, na verdade, meio que, enfim, não gosto muito da ideia. Mas é isso. Para mim, o estilo é meio que tudo que você não consegue deixar de fazer. Quando você fica meio, mas eu devo continuar fazendo isso aqui, sei lá, eu acho meio difícil, não consigo manter. Nesse meu gibi no Sina, eu acho... Os meus gibis, no geral, o que eles têm mais em comum é que eu faço personagens bem cartunescos e, tipo, que geram
emoções, assim, eles são emocionais, e eu faço eles sofrerem, normalmente. É um pouco essa a minha narrativa. E aí, no cinema, eu acho que eu mantenho isso, mas ele é um pouco mais... Eu quero dizer comportado, mas eu não quero dizer comportado também. Mas eu usei bastante quadros, era um tamanho reduzido, eu sofri muito por isso, porque normalmente eu trabalho muito com ritmo de virada de página, mas como a gente tinha esse limite de 30 páginas, eu tinha um roteiro que eu queria enfiar, eu tive que enfiar muito mais quadros por página do que eu estou habituado, que foi um desafio muito interessante, eu gostei do resultado. Mas aí eu tive que ficar brincando com o ritmo dentro da própria página, né? Que é diferente, porque os leitores podem ser rebeldes se eles quiserem e lerem, né, olharem antes. Eu faço muito isso, ansiosinho, o olho desce ali, olha embaixo. Mas eu fiquei tentando brincar com isso, e é sempre essa sensação que a Jéssica falou do preso, assim, né? Eu fiz requadros bem fechadinhos, com grandes espaços brancos vazios na página, que era um pouco para... como se a vida tivesse limitada a isso, assim, né? E tivesse outra coisa que não fosse isso. E não sei se é muito brega aí essa reflexão, mas... mas eu pensei nisso. E eu usei uma técnica de finalização que eu nunca tinha usado também, que é meio uma mistura de tradicional com digital, que era também um pouco para tentar brincar, nesse gibi eu tento brincar com essa estética da coisa muito reta, muito angular, muito higiênica, assim, né? Fria, e da coisa mais orgânica, mais humana. Também as duas personagens são sempre dois, né? É uma conversa delas e, enfim, do mundo. E aí essa finalização também é um pouco nessa brincadeira. Tem a finalização da retícula digital e do grafite que fica meio criando essas pontes. E foi isso que eu pensei, assim, eu tenho um pouco esse raciocínio da Amanda. O Queda é uma loucura, eu começo desenhando mais certinho e vai ficando uma grande bagunça de grafite no fim. O Porque Cá é sobre uma adolescente nervosa, o gibi é vermelho, assim, pá! E ela não cabe nos quadros, porque ela está desconfortável. Então, eu acho que fico também nisso de tentar pensar a história e depois o desenho, né? Quando a gente começou a fazer os livros, nós começamos a fazer os livros e, enfim, um negócio desde quando eu pensei a coleção lá antes, assim, a minha ideia era que não ia ser uma coletânea, porque eu não queria que os livros fossem iguais, assim, não queria que o livro fosse um livro só com algumas histórias, mas ao mesmo tempo eu não queria que de jeito nenhum esses livros pudessem ser vendidos ou consumidos ou de alguma forma separadamente. Assim. Eu sempre imaginei que era uma coisa que tinha que ser junto. Quando começou a gente trabalhar, veio a ideia, acho que a Jéssica que estava na minha acompanhou mais, a gente começou numa experimentação sobre alguns assim, uma questão de, primeiro, fazer alguma coisa que não visse o que tinha dentro. Eu acho que era uma das primeiras questões que não visse o que tinha dentro. E a gente queria que as pessoas não soubessem o que tinha dentro. E aí outra questão era que fosse um tipo de embalagem que ela não pudesse ser reutilizada. Uma vez rompida, que uma vez rompesse não dava para voltar atrás. Pois é, exatamente você falou, o caso acabou de falar, dá uma pena, e é exatamente, mas é essa a sensação que a gente queria passar. Então começou eu e a Marina de Campos, que é designer da Mino, a gente a pensar um jeito de fazer isso de uma forma que não fosse artesanal demais, porque a gente precisa fazer 2.000, entendeu? 3.000, não sei, enfim. Então dá pra fazer uma coisa super... A Jéssica até falava, vamos fazer uma dobradura, que eu falo, Jéssica, 2.000, Jéssica. 2.000 não, né? Porque, 2.000. E então a ideia... Primeiro chegou o conceito, e aí... porque, na verdade, o que eu acho muito legal é que você não sabe o que tem dentro. E as capas, quando as capas chegaram, assim, todo mundo ficou louco, enlouquecido na minha, porque as capas são incríveis. Teve essa questão também do tipo, as capas são tão lindas, a gente vai cobrir e elas estão... Mas ao mesmo tempo, tem um negócio preto lá. Na hora que você rasga aquilo, explode. É muito emocionante, porque as cores estão bem fortes também das capas, aí quando você abre é tipo... Tipo assim, e são 3 cores completamente diferentes, assim, não foi uma coisa programada. Ninguém falou, gente, uma faz clara, uma faz vermelha, outra faz azul. Não foi assim, cada um foi. Eu acredito muito nos processos, sabe? Assim, eu sempre falo, vamos confiar no processo.
o processo é meio... E eu acho que tudo deu certo, assim, de uma forma, às vezes, meio torta, mas acabou funcionando. O Tabu, ele tá vendido em todas as comic shop, a maior parte delas já tá disponível. Na Ugra, você acha ele facilmente, tanto no site quanto na loja. Ele já tá na Cultura, ele foi pra Cultura agora, Amazon, Itiban, enfim, nas pequenas, médias, grandes. Se ele não chegou, essa semana tá chegando. Já tem em outras cidades também. E na lojinha da Mino, né, que é www.editoramino.com/loja, que aí você compra lá também. Vocês me encontram no Instagram, @JessicaGrock. Eu tenho um site também, o link dele está no meu Instagram. É isso. Você me encontra no Instagram, @AmandaMiranda, o último A não tem, é um underline. E amandamiranda.net. Eu não tenho um site chique, mas eu sou @laloboia no Instagram ou boialalo no Twitter. Me segue lá. Você não fica mais sumindo não, né, no Instagram? Eu fico sumindo. Acabei de deletar, faz mal pra minha cabeça, eu já sou doida, gente. Eu fico em momentos de lançamento, eu apareço, dou um oi, depois eu sumo. Mas eu tenho um e-mail também, que é falecomalaloboia@gmail, que lá eu sempre respondo, se quiser trocar uma ideia. Tchau, Teletubbies. Eu queria dedicar esse vídeo aos apoiadores do Papuzine. Muito obrigado a vocês que me ajudam a manter o canal vivo. O Papuzine é um canal que depende exclusivamente de você que assiste e curte os conteúdos que eu produzo. Então eu queria dedicar esse episódio aos apoiadores, a galera que tá lá apoiando financeiramente o projeto. Então os nomes desses colaboradores estarão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui embaixo, beleza? Muito obrigado a vocês e até a próxima.